Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Agora a matéria legal que eu separei aqui, hein? O que há de novo para a Moto 3 em 2022? Então vem comigo. A temporada de Moto 3 2023 está se aproximando rapidamente e a expectativa está crescendo à medida que os fãs se preparam para mais um ano emocionante de corridas na classe leve. Com uma série de jovens pilotos talentosos prontos para fazer sua estreia no grid, bem como uma série de mudanças notáveis e mudanças dentro das equipes, esta temporada promete ser uma das mais emocionantes até agora. Aqui está uma olhada então no que sabemos até agora sobre a próxima temporada, a 2023, né, da Moto 3. Vários pilotos jovens, talentosos, devem fazer sua estreia no grid com Niccolò Farioli, que mostrou um potencial impressionante durante seu tempo na Red Bull Rookies Cup, juntando-se à equipe Red Bull KTM Tech 3. David Salvador, que infelizmente teve que desistir da temporada 2022, também fará sua estreia em tempo integral, juntando-se à equipe CIP Green Power. O polêmico Romano Fenati, que gosta de frear a moto dos outros na reta, né? Que detém o recorde de mais vitórias na classe, está de volta e cai para a Moto 3 depois de garantir uma corrida com a Rivacode Snipers Team. O Sharifudin Asman, que terminou em quarto lugar no Campeonato Mundial FIM Junior GP de 2022, será participante da equipe MT Helmets MSI e será companheiro de equipe do nosso brasileiro Diogo Moreira, o qual temos muitas boas expectativas também, né? Esse será o ano para Diogo mostrar a que veio. O piloto colombiano David Alonso, que fez aparições pontuais nas temporadas 2021 e 2022, fará sua estreia em tempo integral na classe Moto 3, com a GasGas Aspar Team. Colin Vager, vice-campeão da Red Bull Rookies Cup 2022, assinou contrato com a equipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP, enquanto o atual campeão da Red Bull Rookies Cup, o José Antônio Rueda, estará presente e estaremos de olho, pois ele vai se juntar à equipe Red Bull KTM de Akio. Esses jovens talentos trazem muito potencial e promessas para a classe Moto 3, e será emocionante ver como eles se sairão contra os pilotos mais experientes do grid. Como sempre, houve muita dança de cadeiras durante as férias de inverno, já que nomes consagrados buscavam uma mudança de cenário. Uma das maiores mudanças fora de temporada é o piloto turco Deniz Öncü, se mudando para a Red Bull KTM Ayo, após 3 anos com a equipe Red Bull KTM Tech 3. Ele que busca a sua inédita vitória, que quase veio em 2022. Enquanto isso, Dani Holgado se move na direção oposta. Jaume Masia também deixa a equipe de Aki Ayo, optando por retorno a Leopardo Racing após 2 temporadas fora. Ryusei Yamanaka, ex-companheiro de Diogo Moreira, espera preencher as vagas do campeão do ano passado, Izan Guevara, na GasGas Aspar Team. Matteo Bertelli muda para a Rivacode Snipers Team, enquanto Lorenzo Felon e Kaito Toba trocaram de lugar na CIP Green Power e SIC 58 Squadra Corse, respectivamente. Com relação ao Yamanaka, né, muito se falou, por que o Diogo Moreira não pegou essa vaga do Izan Guevara, né? Fica a dúvida se o Diogo Moreira que não quis sair da equipe, ou se não foi garantida a vaga para ele, porque o Diogo Moreira foi muito melhor que o Ryusei Yamanaka em 2022, né? Muito melhor não, mas foi melhor. Aí fica aquela dúvida, não sabemos, né, se foi um erro, entre aspas, da carreira do Diogo Moreira ou não, porque a MT Helmets MSI é uma equipe nova, né, inexperiente. O Diogo Moreira teria muito mais chance de mostrar serviço na equipe GasGas Aspar Team. Enfim, incógnitas que não sabemos, né? Joel Kelso também se afasta da CIP Green Power após sua temporada de estreia, e o australiano se junta a Javi Artigas na CF Moto Racing Pruestel.
Outra mudança notável no grid é que o candidato ao título, Aimu Sasaki, vai agora rodar sob a bandeira da Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Uma mudança em relação a Max Racing após a saída da equipe de Max Biaggi da Moto3. Também um assunto que já falamos aqui no nosso canal. Essas mudanças trazem uma nova dinâmica ao grid e será um relógio intrigante para ver como esses pilotos se adaptam ao novo ambiente. A próxima campanha está se preparando para ser uma das mais emocionantes até agora. Com uma série de pilotos talentosos procurando deixar sua marca no grid, a competição certamente será acirrada. O retorno de Jaime Maziat a Leopard Racing vem com o objetivo de conquistar o título. Diogo Moreira, que causou uma grande impressão na sua campanha de estreante, vai tentar aproveitar seu sucesso e pode correr para o campeonato. Tatsuki Suzuki terá como objetivo fazer valer sua experiência e se estabelecer como um dos principais candidatos na categoria leve. Outro piloto a ter em atenção é David Munhoz, que se vai estrear na temporada completa depois de agitar as coisas na pista em 2022. Denison Chu vai procurar uma vitória inédita na equipe de Akiayo e liderar a luta pelo título. Romano Fenati espera redescobrir o seu toque vitorioso, enquanto o quarto classificado do ano passado, Aimu Sasaki, pretende construir um ano encorajador e lutar pela glória do campeonato. Como sempre, a classe Moto3 é conhecida por produzir sensações de estreante, e este ano não poderia ser diferente. Com um grupo talentoso de pilotos, esta será uma temporada inesquecível, repleta de batalhas emocionantes e novas estrelas em potencial na categoria leve. E nós estaremos lá com certeza. Vai comentando já aí o que você acha, o que você espera da Moto3. Sempre é aquela loucura, né? Aquelas motos juntas, galera jovem querendo mostrar serviço, é sempre fantástico. Deixa eu acessar aqui o site da MotoGP e pegar os pilotos, todos eles, e mostrar aqui pra você. Mas o assunto agora é Moto3, então vamos lá com a Moto3 na tela. Tá aí os pilotos. Jaime Maziat, Leopard Racing, Ryusei Yamanaka, GasGas Aspar Team. Olho nele. Moreira foi melhor, mas Yamanaka também teve corridas muito rápidas, né? Filippo Farioli, Red Bull KTM Tech 3. Diogo Moreira, MT Helmets MSI. Matteo Bertelli, Rivacode Snipers Team. Scott Ogden, Vision Track Racing Team. O Lorenzo Felon, CIP Green Power. Ana Carrasco, segue aí a única representante feminina no grid. Que legal, né? Que bom ter mulher também no grid, né? BOE Motorsports. Tatsuki Suzuki, Leopard Racing. Kaito Toba, CIQ 58 Squadra Corse. David Salvador, CIP Green Power. Javier Artiga, CF Moto Racing pro Estel GP. David Munhoz, Boy Motorsports. Ivor Tolá, Angelus MTA Team. Denison Chu, Red Bull KTM Ayo. Ricardo Rossi, SIC 58 Squadra Corse. Romano Fenati, a figura aí, ó. Rivacode Snipers Team. Chiari Fujin Asman, MT Helmets MSI, tem o colega do Diogo Moreira, né? Ele que é malaio, se não me engano. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, malaio. Tá, quase mordeu aí. Malaio, colega da equipe do Diogo Moreira. Mário Suryo Ahi, da Honda Team Ásia. Joel Kelso, CF Moto Racing pro Estel GP. Maria Herrera, opa, teremos mais uma mulher, que legal, essa me pegou de surpresa. Maria Herrera, Angelus MTA Team, 2 mulheres no grid em 2023, que legal isso. Joshua Watley, Vision Track Racing Team.
Você mulher que tá aí assistindo, comenta. O Aimu Sasaki, Lick Molly Husqvarna Intact GP, Tayu Furusato, Honda Team Asia, David Alonso, Gasgas Aspar Team, Stefano Nepa, Angelus MTA Team, Colin Vager, Lick Molly Husqvarna Intact GP, Daniel Rolgado, Red Bull KTM Tech 3 e José Antônio Rueda, Red Bull KTM Adio. Então tá aí, amigos, muitos nomes conhecidos, mas também muitos nomes novos. E claro, estaremos lá fazendo a cobertura completa, inclusive com narrações ao vivo, como fizemos em 2022 e foi emocionante por demais. Acabou até minha água aqui já nessa live comprida, mas emocionante. Vamos ao chat, deve ter comentário, né? Não acredito que não tenha comentário. Vamos aos comentários da galera participando. Tô gostando de vocês, hein? Sempre participando comigo nas lives aqui do canal. Vamos colocar na tela. E vamos colocar no ar, né? Diogo Moreira tem potencial com uma KTM limitada que ele tinha, ter brigado entre os cabeças e até pegado uma pole. Mostrou que numa moto boa ele vai render muito. Como a Toro Brasil, né? Verdade, foi muito bem no passado com a moto, com a marca nova, enfim. Tem tudo, Diogo Moreira. Mas como eu falei antes, pena, né? Imagina Diogo Moreira na Gasgas. Seria fantástico. Desde Alex Barros, nunca mais vi um brasileiro de alto nível na MotoGP, brigando entre os cabeças. O Leonardo Freitas, tamo junto. Diogo foi muito melhor que o Japa. Fio Hulk do ano, sim, verdade. Hook of the Years, né, inclusive, o Diogo Moreira. Foi melhor, sim. Teve corridas que ele não foi tão preciso, o Diogo Moreira caiu, enfim. Mas na maioria, sem dúvida, foi melhor, sim, que o Yamanaka. Não é japonês, na verdade, Yamanaka é indonésio, né? Deixa eu ver aqui. O Ryusei Yamanaka não é japonês, não. Ele é... Não, é japonês sim, perdão. É verdade. Errei aqui, é japonês sim. Você tem toda a razão, meu amigo. Leonardo Freitas. Com a Toro Brasil, Barros conseguiu brigar com esmero contra o Grande Rossi na sua fase de ouro. Barros, com certeza, né? Quem dera um novo brasileiro. E ele pode se chamar Diogo Moreira, né? Ou quem sabe, por que não, também o Eric Granado. Seria maravilhoso. Não me importa qual que é um deles aí, se chegar a MotoGP. Granada é mais difícil, né? Mas tudo pode acontecer. Tá na Honda do Mundial Superbike, daqui a pouco abre uma vaga na MotoGP para fazer uma participação. Tudo pode acontecer, né? E o Moreira é aquela questão, vai escalando o grid, né? Vai escalando o grid para chegar lá. Com a Toro Brasil, o piloto malaio me lembra o Alex Jung. E o Leonardo Freitas, sim, verdade. Tá aí, galera, obrigadão, hein, pela participação de vocês, tô gostando. Muitos comentários aqui no nosso chat. Vamos seguindo, porque 14 horas da tarde, 2 horas da tarde eu tenho compromisso, então temos que agilizar aqui, mas já estamos chegando ao final. Se eu não me engano, são 2 matérias ainda. Vamos lá, colocar a próxima na tela. Imagem relacionada na tela aí pra você. Vamos falar também da Moto 2, né? Claro que vamos falar da Moto 2, como não? Moto 2 tem essa fera aí, Isa Guevara, agora participando, né? O que há de novo para a Moto 2 em 2023? Eu não acredito que com tanto conteúdo excepcional hoje você não deixou o like ainda. Eu não consigo acreditar nisso, hein? Deixa o like, se inscreve no canal aí, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. E vamos lá então saber o que tem de novo na Moto 2.